Uma noite histórica. Você, torcedor colorado, eu tenho certeza, nunca vai esquecer do dia 3 de março de 2022. A noite em que o Inter viajou para Ceará-Mirim, no interior do Rio Grande do Norte, e foi não só eliminado, mas dominado por uma equipe semi-amadora que há pouco tempo havia se tornado profissional. O Internacional perdeu por 2-0 para o Globo do Rio Grande do Norte e foi eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil, amargando, além de um prejuízo financeiro, a consagrada falência do departamento de futebol do clube. Uma atuação ruim, onde o Internacional poderia ter, inclusive, sido goleado por uma equipe que se dava por satisfeita em não ser goleada pelo Internacional dentro de casa. Aqui nesse vídeo, a gente vai falar não só do fiasco do Internacional no Estádio Barretão, mas vamos falar sobre o que vem por aí. Existe promessa de mudanças e o departamento de futebol, sim, passará por alterações a partir do fim desta semana. Esse é o Diário do Inter KTO, 3 de março de 2022, a noite em que o Inter protagonizou um dos maiores vexames da sua história. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Uma noite onde deu tudo errado para o Internacional, eliminação na Copa do Brasil para o Globo do Rio Grande do Norte e muitas consequências. E consequências que vão se desdobrar, se desenhar ao longo das próximas horas, ao longo dos próximos dias. E eu já tenho algumas antecipações e as passo aqui para vocês terem uma ideia de onde vai partir a mudança, de onde irão recorrer às mudanças que o Internacional irá executar em seu departamento de futebol a partir de um dos maiores vexames da sua história, a eliminação para o Globo do Rio Grande do Norte. Eu começo antes falando sobre a partida, onde o Medina apresentou dentro do jogo as mesmas dificuldades que o time tinha desde o início da temporada. Isso que o Inter teve 10 dias para trabalhar sem jogos, 10 dias ininterruptos para trabalhar, mais do que uma semana cheia para trabalhar, e ainda assim o time não apresentou absolutamente nenhuma evolução no compromisso contra a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. Foram mais de 10 dias, foram 15 dias, 2 semanas que o Internacional teve para trabalhar e não apresentou absolutamente nada. Bruno Mendes na vaga de Kaique Rocha, essa foi a grande mudança do time do Internacional. Bustos na lateral direita, Johnny Gabriel, a dupla de volantes. Mas um Inter com muitas dificuldades defensivas, o Internacional que novamente apresentou falhas pelos lados do campo, permitindo que o Globo chegasse já no primeiro tempo com boas chances de finalizar, um Inter na primeira etapa sem nenhuma criatividade, tanto que não conseguiu gerar nenhuma chance clara de gol no primeiro tempo, todas aquelas dificuldades, um time sem sangue, um time que não conseguia tramar jogadas ofensivas e um time absolutamente desorganizado na cozinha, absolutamente desorganizado do meio para trás. O Globo já merecia estar vencendo no primeiro tempo. E lembrando que o empate jogava a favor do Internacional, porque com o empate o Inter garantia a sua vaga na próxima fase. No intervalo, Johnny, que fez uma péssima partida na primeira etapa, sai por uma indisposição estomacal. E entra Rodrigo Dourado, que também foi muito mal na partida. E aí se constrói a vitória do Globo. No segundo tempo o Inter não consegue chutar gol. No segundo tempo o Internacional não consegue fazer com que o André Zuba trabalhe em nenhuma vez. E em contrapartida, o Globo abre o placar no gol de falta do Fernando em uma falha clamorosa, um peru do Daniel. Amplia o placar em um contra-ataque mortal, um passe do Iltinho, onde o Rômulo ganha na velocidade da zaga e finaliza contra o goleiro do Daniel. E mais, o Globo teve a oportunidade de golear o Internacional. Durante a semana, o presidente do clube dizia que se dava por satisfeito se não fosse goleado pelo Inter dentro do estádio Barretão. E não é que o Globo quase goleou o Internacional, não goleou o Inter por detalhe, porque teve chances para isso ainda no segundo tempo. Individualmente, Edenilson. Uma partida horrível do Edenilson. O que jogou o Edenilson, gente? Ele não acertou nada tecnicamente, ele não foi intenso, ele não auxiliou na marcação. Uma partida displicente, uma partida descompromissada do Edenilson, não conseguiu jogar, errou absolutamente tudo. O Edenilson, para mim, o pior em campo. Bruno Mendes, muito mal defensivamente, deixou buracos.
e só não foi expulso no início do segundo tempo porque o juizão perdoou. Em uma falha em que ele e o Cuesta puxam um jogador que sairia livre na cara do gol, na falta que origina o primeiro gol da equipe do Globo. Muito mal o Bruno Mendes. Do lado defensivo, o Bustos não consertou absolutamente nada, o que mostra que o problema ele é tático, o problema ele é organizacional, pelo lado direito do campo. O Inter não consegue se defender pelos lados do campo, e mostrou isso mesmo tendo o seu lateral direito titular à disposição contra o Globo. E cara, o Johnny, muito mal no primeiro tempo, o Rodrigo Dourado entrou no lugar dele, muito mal no segundo tempo, e aí do meio pra frente, Maurício não tocou na bola. Wesley Moraes, impressionante a dificuldade que o Wesley Moraes tem de se impor, de dividir, de ir para a dividida em cruzamentos. Ele não vai na bola, é impressionante. Como tá mal o Wesley Moraes. O David, absolutamente improdutivo o David, não conseguiu criar nada. Foi um time do Inter péssimo. O Inter como um todo foi um horror e individualmente teve peças abaixo da linha do lamentável. E aí eu coloco em uma outra categoria o Daniel, que é um bom goleiro, é o melhor jogador do Inter na temporada, salvou o Inter de várias derrotas vexatórias nesse ano, mas hoje, na terça-feira, foi determinante para o resultado, porque ele leva um frango. Tudo bem que o goleiro leva frango, ele levou um frango. E é essa a análise do Daniel. O jogo foi 2-0 e um frango absurdo dele, numa cobrança de falta. Tem crédito em relação aos outros? Óbvio que tem, mas até o Daniel foi mal nessa eliminação do Internacional contra o Ceará Mirim. Partindo então agora, bom, o Inter foi eliminado, é isso, está fora da Copa do Brasil, depois eu falo até, nos próximos dias a gente vai falar bastante sobre isso, o prejuízo financeiro que o Internacional tem com essa eliminação na Copa do Brasil, o que vai acontecer a partir de agora? E eu ouvi já nessa noite, e fiquei em contato com pessoas do Conselho de Gestão, com dirigentes do Internacional, com pessoas próximas do vestiário do Inter, para saber o que vai acontecer. E eu garanto para você que vai ter mudança, tá? Vai ter mudança. E se desenha uma mudança completa do departamento de futebol do Internacional. Pelo que eu apurei, pelo que eu conversei no início dessa madrugada de terça-feira, de quinta-feira. O presidente Alessandro Barcelos sabe que o departamento de futebol faliu. E quando eu falo departamento de futebol, o primeiro da lista é o Emílio Paparelzin, que não está em Ceará Mirim. A gente falou na Rádio Bandeirantes, o doutor Emílio Paparelzin está de folga em uma praia no Uruguai. Esteve durante o período de carnaval e não viajou para o Rio Grande do Norte. Lá estavam o presidente Alessandro Barcelos e o diretor executivo de futebol Paulo Brax. Um vice-presidente de futebol absolutamente alijado do processo, em uma semana de Grenal, em uma semana de um jogo decisivo da Copa do Brasil. Esse é só mais um reflexo de o porquê o Emílio Paparelzin não deu certo como vice de futebol. E isso está na cabeça também do presidente Alessandro Barcelos. E mais do que na cabeça do presidente Alessandro Barcelos, está na cabeça dos demais integrantes do Conselho de Gestão do Internacional. Emílio Paparelzin é uma saída quase que certa. Eu não tenho a oficialização ainda, tá? Que deve acontecer ao longo da terça-feira, evidentemente, ao longo da sexta-feira, evidentemente, mas o Paparel tá fora. O Paparel não segue no comando do futebol do Internacional. Vamos por ordem de hierarquia. Paulo Brax. O Paulo Brax é um cara que o presidente matou no peito por muito tempo, tá? No comando do departamento de futebol, na execução do departamento de futebol do Internacional, mas que tem algumas restrições de integrantes do Conselho de Gestão. E obviamente que nessa sexta-feira vai haver muita pressão no presidente Alessandro Barcelos para derrubar também o Paulo Brax. E eu não descarto essa possibilidade, porque o próprio presidente falou também em ruptura, falou em revisar todos os processos. E o processo do Paulo Brax, obviamente, também vai ser revisado. Existe a possibilidade do Paulo Brax também cair, do Paulo Brax também não suportar o que aconteceu em Ceará Mirim, a eliminação do Internacional. Cacique Medina. Eu não descarto a saída dele. Eu acho possível a saída dele. A do Paparel é provável. A do Brax é possível. A do Medina é possível também. Tá? Eu vou classificar nesses pontos. O Medina não conseguiu fazer o time jogar. Se tem e se observa isso no ambiente do Internacional, que ele não conseguiu fazer o time do Inter jogar. E agora dá tempo, né? Agora dá tempo de demitir o Medina, trazer outro técnico mais emergencial que consiga arrumar a casa e pensar no Campeonato Brasileiro. Mas não me surpreenderia nem um pouco se o Medina caísse. Eu não tenho nenhuma informação sobre o Medina, tá? Se vai haver uma pressão para que o Medina caia. O que eu consegui de apuração ao longo do início dessa madrugada? Pessoas importantes do Internacional. E aí frases que eu ouvi e conversei com algumas pessoas, tá? Frases que eu ouvi. Derrota inadmissível.
tem que mudar, tem que ter uma mudança geral. Tem que mudar tudo. Isso de pessoas diferentes, tá? Tem que mudar tudo. De pessoas importantes que vão tomar decisões pelo Internacional. Então, a partir do momento em que o Inter desembarcar em Porto Alegre, vai haver uma reunião do Conselho de Gestão onde essas definições elas serão tomadas. O presidente Alessandro Barcelos deixou claro que já conversou com alguns integrantes do Conselho de Gestão, claro, pelo WhatsApp, por telefone. Então, algumas dessas decisões já devem, inclusive, estar tomadas e serão oficializadas quando ele chegar aqui em Porto Alegre e acontecer a reunião do Conselho de Gestão. Mas a possibilidade de queda de todo mundo, Papaléu, Brax e Medina, é grande, tá? E deve haver, sim, uma ruptura grande, uma mudança grande no atual status quo do departamento de futebol do Internacional. Ao longo do início dessa sexta-feira, a gente vai atualizando você. Na reunião do Conselho de Gestão, o Inter deve desembarcar pela manhã, fim da manhã, aqui em Porto Alegre. Não está bem definida ainda a programação do Internacional, mas essa possibilidade de mudança geral, ela existe. Lembrando que domingo, se hoje é sexta, estou gravando de madrugada, depois de amanhã, tem compromisso importantíssimo do Internacional pelo Campeonato Gaúcho contra a equipe do Aimoré, onde o Inter precisa ganhar para se manter vivo na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho. Senhores, não tá mole. Vou fechar aqui falando de KTO. Obviamente que eu não acertei, eu apostei em 5-1 pro Internacional, passei um pouquinho longe disso. Eu queria dar parabéns para quem apostou no Globo, tá? Parabéns. Odd 15 do Globo. Lavaram a baia. Tá, agora eu sabia que o Globo ia ganhar e não apostei. Perdeu, Magrão. Quer apostar? Tu acha que entende mesmo desse negócio? Te registra aqui, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que, cara, de manhã eu já vou estar a 1000 aqui, trazendo informações, apurando, vasculhando, acompanhando a reunião do Conselho de Gestão que não sabe ainda que horário vai acontecer. Vai ter todas as atualizações, vão acontecer aqui no canal. Fechado? Beijo!